vamos seguindo aqui, agora conectado com Salvador Guelfi-Raza, analista de segurança internacional. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, professor Salvador. Boa noite, um prazer estar com você. Professor, nós naturalmente já tivemos aqui uma conversa com o Duda Teixeira, que é o nosso repórter especializado aqui na internacional, na política internacional, que escreveu a reportagem de capa da Cruzoé. O senhor deve ter acompanhado a conversa, então eu vou avançar um pouquinho, eu vou querer extrair do senhor um pouco essa sua visão mais macro desse conflito que nós estamos acompanhando e entender até onde isso vai, que tipo de consequência esse conflito pode ter no nível mais amplo, né, geopolítico mais amplo. A gente hoje teve, e aí eu trago para a nossa conversa, algumas das decisões que foram tomadas hoje. Por exemplo, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele declarou, afirmou, anunciou a mobilização da força de resposta da OTAN, inclusive com parte aí das tropas, né? Nós temos aí um contingente de 14 mil soldados. Ele disse que ainda não serão mobilizados todos, mas parte dessa força de resposta da OTAN, tanto por terra, mar e ar, serão mobilizados, então, para o entorno aí, especialmente em função da necessidade de defesa, né, da Ucrânia e também para evitar uma expansão dessa ofensiva militar russa. A gente fica aqui se perguntando se há um risco de terceira guerra mundial. Bom, você disse que tem vários níveis de análise esse conflito, né, o que está acontecendo ali. Se você faz cortes assim horizontais, só no nível político, só no nível estratégico, ou só no nível humanitário, você perde a visão de conjunto, o que está acontecendo, para onde vai, né? São muitas variáveis que estão em jogo ali, e a campanha de desinformação, como foi mencionado, ela já começou dos três lados, do lado russo, do lado da Ucrânia e do outro lado, do americano e seus aliados. Então, não vamos pensar que a desinformação está só de um lado. Então, como observador, como analista, a gente tem que ter muito cuidado, porque a meia informação, informações incompletas já estão correndo o mundo, né? Bom, a gente deve entender algumas coisas. Primeiro, a Rússia pode tomar o território da Ucrânia que ela quiser, né, com meios de força, estou dizendo. Né? Na atual circunstância, ela pode tomar qualquer uma das províncias ou o país todo. A condição clara é que ela não pode parar no meio. Ela está definindo a estratégia da Rússia está ficando cada vez mais clara. Ela vai para o país inteiro, não há dúvida mais que ela vai para o país inteiro. Kiev é um estágio político, mantendo alguns bolsões dentro do Estado, dentro da Ucrânia, isolados. Por quê? A Rússia tem que fazer uma guerra rápida. Rápida não quer dizer modelo Blitzkrieg, modelo alemão da Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra russa que está mostrando uma série de coisas novas, vamos dizer assim, na arte bélica. Tem bastante coisa interessante acontecendo, importante, inclusive. Né? Então, esses bolsões são para evitar o maior temor, que seria a possibilidade da ação, vamos dizer, termos simples, da ação de guerrilha contra a Rússia. Então, isso que é o que os analistas estão dizendo de uma maneira geral, dizendo, olha, a Rússia vai conseguir levar o país todo, não há dúvida. Primeiro, porque ela tem o potencial. Segundo, porque a Ucrânia não tem meios de resistir. E terceiro, porque os aliados não podem, não devem, não vão entrar dentro da Ucrânia, porque senão a coisa ficava exponencialmente complicada. Né? Então,
está tentando manter algum grau de controle na progressão do conflito. Isso que está em jogo, a progressão do conflito. Não é mais a questão de por que se vai, se não vai invadir. Então, a progressão. Tá? Então, criar esses bolsões e eliminar lideranças locais é um modelo de enfrentamento da guerrilha que não implica em extremo uso de força. A Rússia aprendeu a duras penas no Afeganistão, em 79. Então, o que está acontecendo também não é igual ao Vietnã em 65, o americano, né? Vietnã em 65, depois o Afeganistão em 2001, Iraque em 2003. Está muito mais parecido com elementos com o que a Rússia fez na Síria, quando ele salva o presidente Bashar, né? De impedir a derrota dele, e nesse processo transforma competência, né, potencial militar, em uma alavanca política. Então, a Rússia foi muito hábil nesse processo. Então, o que a gente está observando é que o conflito ele está tendendo a esse rápido desfecho. Tá? Já se fala em negociação. Interessante falar que se os russos aceitarem o processo negociador, que de fato eles já aceitaram, já disseram, não, estão dispostos a sentarmos na Bielorrússia para conversar. Para os aliados, vamos dizer assim, para o lado ocidental, do lado que está com o americano e a Europa, é uma tremenda perda. Parar agora, do ponto de vista da geopolítica e da política internacional, gera um momento extremamente complicado para o próprio Estados Unidos. Você vê, o presidente Biden enfrenta uma grande oposição interna. E uma ação dizendo, a Rússia levou, agora vai negociar, cedeu de novo, vai mostrar uma fraqueza muito grande. Então, esses aspectos que estão em jogo agora. Tá? Então, o jogo passa a ser um jogo onde a ação militar ela é um instrumento dentro da grande política. E a grande política que está em jogo primeiro, o enfraquecimento da aliança transatlântica, que é Estados Unidos e Europa. Se essa aliança for enfraquecida, e que tudo aponta para o enfraquecimento, a Rússia consegue uma grande vitória política. Claro. Esse é um ponto. O outro é que esse enfraquecimento, no momento atual, tende a levar a uma reversão da linha política nos Estados Unidos. Ou seja, sai a linha democrática para um retorno republicano. E um retorno republicano nas próximas eleições, muito provavelmente, não só enterra essa aliança, como isola os Estados Unidos. Então, o que está em jogo, só para terminar esse ponto, o que está em jogo é um grande jogo de xadrez global. Não quer dizer uma guerra global, é um jogo de xadrez global onde está se rediscutindo o papel da Europa, quem protege a Europa, o papel da OTAN. Bem, então, esses elementos que estão em jogo, tem China e etc., nós vamos conversando sobre isso. O Putin deu uma chacoalhada no tabuleiro. A gente acompanhou aí o noticiário mais cedo e essa ofensiva de tentativa de captura do presidente Zelensky. E aí, enfim, se isso acontecer com a captura e qualquer ação decorrente disso, a Rússia naturalmente vai botar aí um novo um comando seu, né, na Ucrânia. E aí eu te pergunto, quer dizer, isso é o suficiente? Isso cessa essa ofensiva? Ou a Rússia vai seguir justamente para atingir esse alvo mais a longo alcance, né, para conseguir, de fato, mexer nesse equilíbrio
de força, né, de reestruturação desse tabuleiro geopolítico, ela tende a avançar? Quer dizer, não bastaria, então, apenas retirar o presidente Zelensky do comando do país, a Rússia seguirá na sua ofensiva militar? Não vejo assim ou um ou outro. Né? A retirada do presidente atual, a substituição dele, inclusive, ou eventualmente um golpe de Estado por uma junta militar, como Putin menciona, né? É um estágio de passagem para um novo equilíbrio. A grande discussão é qual é o novo equilíbrio e em que momento esse equilíbrio estaria suficientemente estável para que a Rússia pudesse remover as suas tropas. Tá? Então, o efeito político da ação militar já foi alcançado. Então, agora a Rússia entra num estágio de consolidar as diversas posições, neutralizar a possibilidade de uma guerra de desgaste e, ao mesmo tempo, realinhar os seus interesses na Europa. Então, inclusive interesses econômicos. Então, uma guerra econômica sustentada pelos Estados Unidos de longo prazo é ruim para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos. Porque se a Rússia retaliar na mesma moeda, fechando determinados acessos a mercado, neutralizar determinadas linhas de negociação, é ruim para todo mundo. Veja só um exemplo. Um dos grandes interesses europeus é no tremendo mercado russo das ferrovias. A ferrovia que vai de Moscou até Kiev foi feita pela alemã Siemens. Você vai de Moscou a Kiev em 4 horas. Tá? Inclusive, isso é importante mencionar, que isso dá um suprimento logístico às tropas russas na Ucrânia muito sustentado. A ideia de que, não, ele invadiu, agora não tem sustentação, quanto tempo ele aguenta? Ele aguenta quanto tempo ele quiser, porque ele tem uma estrutura que pode montar isso. Então, não é a continuidade da ação militar. A ação militar ela tende a continuar em bolsões, a neutralização de determinados alvos com capacidade que podem gerar algum tipo de reação, intensa guerra cibernética para destruir nódulos de comando e controle e neutralizar mecanismos de informação, a proteção da infraestrutura crítica, isso que os russos têm a maior preocupação agora, é proteger a infraestrutura crítica da Ucrânia, as usinas nucleares, os aeroportos, as fábricas de armamento, porque se isso for desestabilizado, realmente daí você começa a ter muita dificuldade para a Rússia. Então, a Rússia entra num estágio agora de proteger a conquista, né, consolidar e buscar um equilíbrio político que, de certa forma, neutraliza muito a influência americana na Europa. Que o que está em jogo, no que a gente está dizendo, os analistas estão dizendo, na nova ordem europeia, que é uma menor influência americana, tá? Com a menor influência americana, abre espaço para uma maior influência russa e chinesa. Os chineses têm um grande interesse, não é em fazer aliança com os russos e nem brigar com os Estados Unidos. O interesse chinês sempre foi na Europa, vamos dizer, na Europa ocidental. Esse que é o grande interesse deles. Né? Tá claro, sempre foi dito esses aspectos, sempre foram mencionados. E outro aspecto importante que modifica bastante isso é que a possível reação da Ucrânia, ela não começou de agora. Sabe-se que está documentado que os Estados Unidos estão há mais de 8 anos, especificamente a CIA está há mais de 8 anos na Ucrânia, treinando militares ucranianos para essa guerra. Então, não foi surpresa, aconteceu o acidente. Todo mundo sabe desse negócio. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Você deve conhecer a história do Garrincha, né? Aquela história, todo mundo se preparou para um tipo de guerra, etc. Lembra com o Garrincha? Acho que era o Fiola, o treinador. Dizia: Garrincha, você vai para cá, chuta para cá, faz aqui, marca o gol para lá. E o Garrincha vira para o Fiola e diz: o seu Fiola, já avisou os russos? É a mesma coisa que está acontecendo aqui.
Então está todo mundo montando as suas estratégias de ação, etc., o que vai fazer, mas já avisaram os russos, porque eles estão com uma lógica de ação muito consistente. A guerra é deplorável. Claro, ninguém está defendendo. Quer dizer, a gente viu aí uma certa resistência, né, dos militares ucranianos, ainda que pequena, né? Nos últimos anos, eles até começaram a desencaixotar alguns MiG-29 que estavam encaixotados, e treinar, tentar capacitar pilotos, né, para a sua força aérea. A gente, então, quer dizer, tudo isso feito com a ajuda dos americanos, né, da CIA, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Pelo que você está me dizendo, os Estados Unidos, então, assim, uma vez configurada aí a tomada do poder na Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos já perderam. É isso? Não. Os Estados Unidos agora têm que montar um mecanismo de minimização de danos, que é o que está acontecendo. Tá? E um dos elementos de minimização de danos é não permitir que o conflito se esgote imediatamente. Então, o que nós vamos ter é um certo movimento postergatório, de adiar um pouco para poder, vamos dizer assim, não ganhar ganhar alguma vantagem. Então, um dos modelos é esse, que a força de resposta pronta, né? Resposta imediata da OTAN, mobilizada. Essa força, 14 mil homens, não dá nem para fazer cosquinha. E ela está em Bruxelas. Até esse pessoal se armar, preparar, chega lá, o russo já está tomando chá há muito tempo. Então, esse jogo de informação mobilizou, tá? Esse é o que está acontecendo. Então, essas informações que vêm assim, desconectas, como se tivesse efeito imediato, etc., mas que, na realidade, são para montar um tabuleiro da política internacional, onde você não tem ganha-perde, né? Você tem um ganha-ganha. Os russos ganham, os americanos ganham também, ou não perdem. É isso que está se procurando fazer. E as negociações, o tempo de resposta. Um outro detalhe, você falou de armamento, é o seguinte, a lógica de treinamento do americano na guerra contra o armamento russo foi muito baseado no que o próprio americano aprendeu no Afeganistão, principalmente na área de Kandahar, contra o Talibã, essas coisas. Então, ele treinou baseado muito no que sabia. Só que uma das diferenças é que você não consegue pegar um cidadão que não quer o russo lá e dar para ele operar uma bateria de míssil antiaéreo extremamente sofisticada que um soldado profissional leva 2 anos para aprender. Bem, você não pode dar isso. Além do mais, o russo conta com mecanismos de vigilância, drones, cyber, vigilância de satélite, infravermelho, que torna o movimento da guerrilha na geografia ucraniana muito difícil. Então, esses ufanismos, etc., não correspondem à realidade. O jogo é um jogo agora de estabilização política, de uma nova ordem, e evitar o que se quer evitar, um outro elemento que se quer evitar, é uma corrida armamentista, um rearmamento muito sério dos países que já integram a OTAN. Que seria muito ruim, porque tudo que se construiu ao longo desses últimos anos foi construir uma paz não armada. A OTAN tem a ideia de construir uma paz baseada em elementos de dissuasão, em elementos de integração política. Uma das consequências possíveis que se quer evitar é que os países, principalmente os países menores, comecem a comprar um monte de armas. Então, essas são as peças do tabuleiro em jogo. Muito bem. Para encerrar, uma pergunta em relação a essas sanções econômicas. Nós tivemos aí hoje uma série de anúncios, né? Nós tivemos
a OCDE encerrando negociações com a Rússia, a União Europeia aprovando até um bloqueio de bens do Putin, do Lavrov, os Estados Unidos ameaçando fazer o mesmo, o Conselho da Europa suspendendo a participação da Rússia, e ontem aquelas outras sanções econômicas que foram anunciadas pelo Biden, mas que não incluíram o SWIFT, nem nada mais profundo. Quando o senhor fala que essa guerra já estava prevista, quer dizer, e aí a gente pode observar a própria relação da Rússia com a China, o Putin se preparou para essas sanções? Você acha que elas terão algum efeito prático de prejudicar, de conseguir criar algum tipo de dano no poder do Putin na Rússia, na própria economia russa? Se ela for entrar numa fase procrastinada, ou seja, numa fase longa, sim. Mas se ela seguir esse momento que está intenso, muito intenso, nunca se viu um negócio desse. O grau de precisão do bombardeio, do ataque que está fazendo, da mínima perda russa que teve na invasão, tudo aponta que vai ter um clímax, né? Uma grande ação militar, diminui a ação militar e sobe uma ação política intensa, negociadora, baseada, escorada nessa ação militar, mas enquanto a ação militar tende a estabilizar nos níveis mais baixos pelas razões que eu já comentei. Agora, você comentou muito bem, muitas das ações econômicas estão dentro desse modelo de morde a sopra, né? Você mencionou não inclusão do SWIFT, né? SWIFT é aquele código que permite a troca de moedas internacionais. Eu compro aqui, mando dinheiro para lá, etc. Se você não mexe nisso, a Rússia continua operando mundialmente. Uma outra coisa a Rússia se preparou, sim. Tem elementos que indicam que ela comprou uma grande quantidade de moeda estrangeira para poder estabilizar o mercado. Uma outra coisa é que ela se preparou do ponto de vista do timing. A Rússia está muito bem abastecida. Se você for olhar nos inventários, nos estoques estratégicos russos, ao contrário da Europa, eles estão bem lastrados e altos. Então, a Rússia não se preparou só colocando a tropa, o exército, na fronteira. Houve toda uma preparação para poder desencadear esta ação militar intensa, rápida, relativamente, muito importante essa palavra, relativamente com baixo nível de danos, baixas civis, para o grau de intensidade do que foi feito e a rapidez. E, ao mesmo tempo, ela conseguir mostrar que a opção melhor para a Europa é uma opção negociada que inclui a Rússia e, de certa forma, exclui os Estados Unidos. Então, o que está em jogo é que está se chamando da nova ordem europeia e como é que isso vai estabilizar. E dentro desse bojo, a eleição americana, muito importante o Putin manter o prestígio interno, que está extremamente desgastado. Então, é um jogo de grande estratégia isso, no qual os militares entraram numa ação pontual, bem planejada, para dar o que a gente chama alavanca para a Rússia desenvolver as suas ações. Eu estou falando isso, não quer dizer que não tenha fragilidades, não tenha já ocorrido alguns erros da parte russa também. Mas isso fica para outro momento. Deixa eu aproveitar e te perguntar mais uma coisinha, trazendo para a nossa realidade aqui o comportamento do governo brasileiro, do Bolsonaro, que esteve há 2 semanas com Putin, desta neutralidade, suposta neutralidade do Itamaraty, né, em se manifestar, aliás, lembrando um pouco o que aconteceu também na ocupação da Crimeia, no governo Dilma, em 2014. Como é que o senhor avalia o comportamento atual do governo brasileiro
diante dessa crise, em não condenar a invasão e tentar estabelecer algum tipo ali de solidariedade em relação ao Putin, né? A gente percebe uma certa também uma miopia por parte do Bolsonaro, que não parece entender muito bem do que está fazendo. Olha, sempre tem duas visões do problema, né? Do ponto de vista da diplomacia, o que a diplomacia brasileira está fazendo não está muito errado. Veja pelo seguinte ângulo. Governos, como já dizia um grande estadista inglês, governo não tem, país não tem amigos, país tem interesses. Né? Então, a gente tem que colocar sempre essa questão do realismo das relações internacionais. Países têm interesses. O interesse do Brasil hoje está claramente em evitar conflitos. Tanto é que o embaixador brasileiro declarou que é contra as ações violentas, contra a guerra, etc., e clama por ações negociadas. Então, essa parte, o Brasil já se manifestou formalmente sobre isso na ONU. Então, está lá. A outra coisa, quando eu disse de interesse, é o seguinte: o Brasil, de certa forma, está tomando uma postura muito madura em não querer se precipitar a apoiar nenhum dos lados. Se, vamos dizer hipoteticamente, se o Brasil, num arroubo qualquer, resolve também apoiar o embargo econômico contra a Rússia, sabe quem perde? Nós. Porque os investimentos, principalmente, que foi a justificativa da ida do presidente à Rússia, que é no lastro que o nosso agrobusiness necessita para poder sustentar o país, que o país hoje é um país que se escora em cima do agrobusiness, e agrobusiness precisa de insumos, e a Rússia seria o maior fornecedor de insumos para o país. Então, você tem que ter muito cuidado em não querer partir para uma ação na qual tem ideologias envolvidas, né, deixando de observar a proteção dos próprios interesses nacionais. Então, essa é uma visão realista, dentro do realismo da política internacional, no qual a gente tem que olhar também para os interesses e o povo brasileiro. Você não pode ter, daqui a pouco, 30% do agrobusiness brasileiro parando porque não tem insumos. Simplesmente que tomou ação precipitada num determinado momento de fazer um alinhamento automático. A outra coisa é que o mundo hoje está muito interrelacionado nos seus aspectos econômicos. Você veja, por exemplo, a mesma postura que a Alemanha está fazendo. Condena a guerra, mas tem cautela nas ações que se desencadeiam, até mesmo esperando esse reequilíbrio se estabelecer. Aí a gente se posiciona. Posicionar agora seria comer, como chama? Comer enquanto está quente ainda. Está muito cedo para tomar determinadas decisões que não sejam aquelas de caráter humanitário, ético, que já foram tomadas. Então, a Alemanha, por exemplo, também está fazendo a mesma linha. A Alemanha, acho que é 43% da energia da Alemanha depende do gás que vem da Rússia. Se a Rússia resolver fechar a torneira, a Alemanha acaba. Imagina isso. Você para a Alemanha. Então, outros países, a própria Polônia depende. Então, não é simplesmente não compro mais, não venho mais. Esse jogo é político. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para te perguntar uma coisa. A gente olhando para a história, né, especialmente dessa relação ali, pós-Segunda Guerra, etc., houve um esforço de manutenção da paz através dessa interdependência econômica. O senhor mencionou a Alemanha, né, a Europa, de uma maneira geral, existe ali uma interdependência em relação ao gás russo, e essa interdependência econômica, a gente mencionou aqui as sanções econômicas que vão justamente nessa
questão, né, de trocas financeiras e tal. Então você tem, de fato, uma economia globalizada. E essa economia globalizada, há um entendimento, havia pelo menos até esse momento, um entendimento de que essa interdependência ela poderia ser uma espécie de servir como uma espécie de tamponamento, né, para evitar o surgimento de novos conflitos, especialmente esses conflitos militares tradicionais, né? E a gente está percebendo que não é bem assim. Então, esta invasão da Ucrânia, esta guerra na Ucrânia, ela também nos coloca um desafio de repensar de que maneira você consegue estabilizar e evitar novos conflitos militares e até o avanço disso para questões que sejam impossíveis de se regular. A gente aqui tem que estar sempre, quando a gente fala desses conflitos, a gente, ainda mais envolvendo potências nucleares, a gente sabe que você não pode, tem lá o ponto de não retorno que você não pode cruzar, né? E a Guerra Fria ela se escorou toda nesse equilíbrio de forças em função do poderio militar. Então, assim, como é que fica isso? Não funcionou essa interdependência, não foi suficiente para costurar, para segurar essas vontades aí nacionalistas, né, esses desejos nacionalistas e de expansão que alguns países ainda têm? Muito boa pergunta. A análise internacional, os analistas internacionais, os teóricos, estabeleceram dois grandes modelos para estudar isso. Um chamado do complexa interdependência e o outro teoria da escalada. São dois modelos teóricos. A complexa interdependência, se você olhar na União Europeia, na gênese da União Europeia, tem a união do ferro e aço, que era o ferro alemão, né? Era o ferro e carvão, aço, ferro e carvão, né? Que dava... A Alemanha entrava com o minério e a França entrando com o carvão. Isso está na gênese da União Europeia. A complexa independência, o modelo foi desenhado para países de estatura equivalente. Você não tem uma estatura equivalente Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, nesse modelo, é um peão num jogo maior. A estatura equivalente é Rússia, União Europeia. Então, nesse sentido, a complexa interdependência está funcionando, enquanto que a Ucrânia passa a ser um peão nesse modelo. Agora, um outro fenômeno é o fenômeno da escalada, que é o que eu venho dizendo. Esse peão, o conflito, todo mundo não quer que ele escale. Então, as ações que estão sendo tomadas, inclusive pela Rússia, bem, eu já conquistei, parei, agora a gente vai negociar, e mesmo que eu tenha a fazer algumas concessões, eu alcanço o grande propósito de neutralizar a possibilidade de um encircling, né, de um fechamento da OTAN em torno das fronteiras ocidentais russas, né, que seria, de certa maneira, limitar o avanço da OTAN. Isso já está basicamente... o fait accompli, né? Já está praticamente consolidado que não será assim. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade até mesmo de algumas reversões, porque você tem que lembrar o seguinte: a Rússia não tem que se preocupar só com a Ucrânia e a União Europeia. Ela tem que proteger também os seus aliados locais, né? Ela tem dois países em torno dela que são aliados e que possibilitaram, inclusive, que ela fizesse esses movimentos. Então, ela tem que buscar a estabilização relativamente rápido. Então, não interessa a escalada para nenhum dos países. O jogo de retóricas e movimentos, etc., é o jogo político das grandes negociações internacionais. E agora é ver como a complexa interdependência, essa interdependência, será capaz de reestabilizar a Europa em novos termos, mantendo determinadas
ações, posições, leverage, né, de prestígio americano e russo e chinês sobre a Europa em contínuo cheque, né, que é o que se espera. Esse é o jogo que está acontecendo. Então, a complexa interdependência, na realidade, ela não falhou. Na realidade, é ela que está por baixo disso, na busca de um novo equilíbrio. Depois, e sendo a Ucrânia um grande peão nessa história. E as ações militares, elas estão sendo contidas de todos os lados para evitar que ocorra uma escalada. Então, a gente não está vendo um movimento de escalada. Inclusive, dizendo a proteção do artigo 5, os americanos já disseram, a gente não vai entrar, mas vamos dar arma. Mas a gente sabe que as armas serão relativamente inócuas. Por outro lado, os russos se protegem disso. Então, esse tabuleiro está sendo montado. E a gente não deve, eu creio que no Brasil, a gente não deve se precipitar em tomar posições e partidos enquanto nós não conseguimos ter uma visão melhor do que será esse novo arranjo. E sendo muito realista no processo, isso é uma grande oportunidade para o Brasil. Se nós soubermos jogar bem, não nos precipitarmos, isso torna-se uma grande oportunidade para o Brasil entrar na economia global, principalmente com agro, principalmente com novas tecnologias, sem criar dependência Estados Unidos ou Rússia, mas, ao contrário, mantendo uma posição de certa autonomia e jogar o jogo dos grandes dentro dessa interdependência. Então, se nós soubermos fazer isso, nós podemos sair desse conflito num estágio melhor do que estávamos antes. Eu gosto do seu otimismo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista, professor Salvador Raza. Obrigado a vocês. Até mais. Até a próxima.